A paz de Cristo, povo de Deus. Deus te abençoe grandiosamente. Você acaba de entrar no canal Júlio César Sua Verdade. Sois bem-vindo aqui neste canal. Que Deus te abençoe grandiosamente. Amém? Que Deus abençoe você e que você aproveite que você acabou de entrar nesse canal. Se inscreva no canal. Amém? E curta também, compartilhe os nossos vídeos. Amém? Para que o Senhor nosso Deus possa te alcançar grandiosamente. Fazendo isso, você vai estar ajudando a obra do Senhor nosso Deus. Nós temos um tema aqui bastante importante para falar aqui nessa noite, e nós queremos falar a respeito da doutrina de Cristo. No livro de Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, e no versículo 2 diz assim, que pregas a palavra, istes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não aceitarão a sã doutrina, ou seja, não sofrerão a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Mas tu, ser sóbrio, em tudo sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. A pergunta que não quer calar é o seguinte: o que é doutrina? Né? O que é doutrina? Eu já expliquei aqui uma vez e vamos voltar a explicar com muita calma e muita paciência, porque para isso eu tenho muita paciência. Amém? Doutrina significa ensinamento de Cristo, ensinamento dessa palavra para que a gente possa viver e guardar, conforme está escrito na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. E o que é que está falando lá? Lá está dizendo assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como também ao Filho, diz a santa palavra de Deus. Eu vou te ensinar com calma. A palavra prevaricar significa deixar de guardar aquilo que me foi mandado. Deixar de guardar aquilo que me foi mandado. Nós temos aqui muitos mandamentos da parte de Cristo para que a igreja, para que o seu povo, para que nós, os cristãos, venha guardar a sua palavra. Quando nós deixamos de guardar essa palavra, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos prevaricando. Nós estamos deixando de guardar a palavra de Cristo. Sendo assim, a palavra está dizendo que aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Só tem a Deus aqueles que perseveram na doutrina de Cristo. Este tem tanto ao Pai como ao Filho. Se dizem muito nos dias de hoje, né? Tal igreja está pregando doutrina de homens. Isso aí é doutrina de homens. Quando diz que uma mulher de Deus não pode usar uma calça comprida, porque não é roupa para uma mulher de Deus, dizem que é doutrina de homem, mas não é doutrina de homem.
Na verdade, eles não sabem o que estão dizendo. Eles não sabem o que estão falando. Como doutrina de homens, se lá no livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 12, está escrito que nós não devemos apresentar os nossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentar os nossos membros, nosso corpo, como instrumento de justiça para Deus, diante do Senhor. Quando uma mulher de Deus, ela coloca uma calça comprida, apertada, ela vai estar se vestindo de forma lasciva, ela vai estar se vestindo de forma sensual. Tem dois tipos de se vestir, né? Tem mulheres que se vestem com moldura no corpo e tem mulheres que se vestem com moldura no rosto. Qual é a diferença, pastor Júlio, das mulheres que se vestem com moldura no corpo e as mulheres que se vestem com moldura no rosto? A mulher que se veste com moldura no corpo, ela vai se vestir como? De forma lasciva. Ela vai se vestir de uma forma que atraia a concupiscência e o desejo, de uma forma que os homens venham cobiçar o seu corpo, que os homens venham cobiçar partes dos membros do seu corpo. Isso é se vestir de forma com moldura no corpo, uma calça apertada, uma blusinha mostrando o seio, né? Uma blusinha mostrando o seio, uns shortinhos, uma sainha curta. Quando a mulher se veste desse jeito, ela está se vestindo com moldura no corpo. A mulher que se veste com moldura no rosto é a mulher que a beleza dela não está aqui, ó. Ela não vai colocar uma calça comprida apertada para sensualizar. Ela não vai colocar uma saia curta para sensualizar e as suas coxas ser cobiçadas, né? Mas ela se veste com pudor e modéstia e ela consegue atrair o homem com o seu sorriso, com a sua palavra, com a sua alegria. Isso ela consegue conquistar um homem, porque no livro de Pedro está escrito que a beleza da mulher não se encontra no frijado dos cabelos, no uso de joias, na compostura de vestido, mas sim em um espírito manso e quieto, que é agradável diante do Senhor, porque assim também se adornava antigamente as santas mulheres do passado, que fazia profissão de servir a Deus. Está entendendo, meus irmãos? Então, a beleza de uma mulher não está em uma coxa do lado de fora, não está em um seio do lado de fora, não está em uma maquiagem, em uma pintura. A beleza de uma mulher está em um sorriso, está em uma mulher meiga, uma mulher humilde, uma mulher contente, uma mulher alegre. Assim também o homem. Assim também o homem. Então, quando nós falamos doutrina de Cristo, nós pregamos e ensinamos que a mulher de Deus não deve usar calça comprida, porque uma mulher de Deus, ela não vai querer colocar a calça do bozo bem largona, ela não vai querer fazer isso. E a gente vê muitas mulheres, pastoras, obreiras, pregadoras, com calça comprida, apertada, sensualizando. Então, quando a gente prega contra, ensinando para o bem dessas pessoas, tem aqueles que se levantam e diz que a gente está pregando doutrina de homens, dizendo que a gente está ensinando doutrinas de homens. É doutrina de homem que eu estou falando aqui, ou eu estou mostrando dentro da Bíblia? Não é doutrina de homem, é doutrina bíblica. É doutrina bíblica, porque a mulher de Deus, ela tem que saber como ela se vestir. O homem de Deus tem que saber como ele se veste. Amém? Por quê? Nós, os cristãos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos resplandecer a nossa luz
para que vejam as nossas boas obras e glorifique a Deus que está no céu. Até as pessoas não cristãs, que não são cristãos, eles conhecem, eles sabem o jeito que um cristão tem que se vestir, se comportar no meio da sociedade. Ele sabe como uma mulher cristã tem que se vestir e se comportar como uma mulher cristã entre a sociedade. Porque se a mulher cristã colocar uma calça comprida apertada, o que vão dizer? Não, mas olha a calça da irmãzinha, isso não é calça para uma crente. Eles vão falar isso. Tem mulheres aí nas redes sociais que aparecem pregando com calça comprida apertada, saia colada mostrando as peças íntimas. Irmãos, isso serve de escândalo nas redes sociais, porque dá muito o que falar, as pessoas comentam, as pessoas criticam, as pessoas dizem, olha a saia da pastora, olha a calça comprida da pastora, olha a roupa que ela está usando. Eles estão certos, porque eles sabem que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, que nós temos que saber como se vestir segundo os mandamentos da doutrina de Cristo para nós. Para nós. Então, quando a gente deixa de guardar esse mandamento, né, que é a santificação do espírito, da alma e do corpo, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Nós estamos deixando de perseverar nos ensinamentos de Cristo. Fazendo isso, a Bíblia está dizendo, não sou eu, é a palavra de Deus. Está dizendo, não tem nem ao Pai e também nem ao Filho. Mas aquele que persevera, aquele que luta para viver uma vida de santidade, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. É a Bíblia que está dizendo. Então, na leitura que a gente fez aqui, o que está dizendo aqui? Pregues a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade, toda a paciência e doutrina, ou seja, e ensinamento, porque virá um tempo em que não aceitarão mais o santo ensinamento, o ensinamento real, verdadeiro e não falsificado. E nós chegamos nesse tempo, nós chegamos que a palavra de Deus, ela está sendo falsificada, não se pregam mais a verdade, não se ensina mais a realidade. Pessoas novas convertidas aceitam Cristo como Salvador e eles não são ensinados como eles devem viver, se comportar no meio da sociedade. Então, quando a gente traz uma mensagem explicando a doutrina de Cristo, aí muita gente critica, muita gente diz o quê? Doutrina de homem. Não, esse pastor está pregando doutrina de homem. Ah, porque isso não é pecado. Irmãos, por que era e hoje não é mais? O que mudou, pelo amor de Deus? Me explica. Escreve aqui nos comentários. Escreve. Você que não concorda, escreve aqui também. O que mudou? O que mudou? Porque antes não podia e hoje pode. Porque antes uma mulher de Deus não podia usar uma calça comprida e hoje pode. Porque antes os pastores e a igreja de outra hora lá atrás, ela tinha visão. Ela tinha uma visão de Deus, ela enxergava o espiritual. Ela enxergava a vida cristã, que é uma vida separada do mundo. Hoje não estão enxergando mais isso, infelizmente. Então os cristãos vivem de qualquer jeito, eles não recebem o santo ensinamento, a verdade da palavra de Cristo, como eles devem andar. E no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, lá está escrito, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, entregando a nós o ministério da reconciliação. Então, para ter uma mudança de vida, uma transformação, para viver separado do mundo, é necessário ter um encontro verdadeiro com Cristo, porque se não tiver, aí fica complicado. Se não tiver, aí fica difícil.
tem que ter um verdadeiro encontro com Cristo. Jesus liberta o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que transforma. Amém? Que Deus te abençoe. Lute, guarde a doutrina de Cristo em tua vida, para que porventura você possa ouvir o som da trombeta quando ela tocar. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente a sua vida.